Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero aí que nós tenhamos um encontro bem bacana. E hoje nós vamos falar aí sobre adjunto, adnominal e complemento nominal. Nós estamos estudando aí uma sequência, né, dentro da sintaxe da gramática. Vimos aí regência nominal, vimos regência verbal, vimos crase. E agora nós vamos dar uma passada aí no adjunto adnominal e no complemento nominal. Nós vamos ver aí, ó, a diferença entre os dois. Reparem que os nomes, né, são um pouquinho parecidos, mas existem algumas dicas aí para nos facilitar a reconhecer um adjunto adnominal de um complemento nominal. Em primeiro lugar, nós vamos entender aí o significado desses dois nomes. Quando eu digo adjunto adnominal, eu tenho algo junto de um nome. Reparem bem nessa característica aí, ó. Junto de um nome. Adjunto adnominal. Complemento nominal é algo que vai completar um nome. E outra, nós vamos observar aí, além de já entendermos a diferença entre essas palavras, que um é junto e o outro completa, nós vamos lembrar aí de algumas coisas que eu falei para vocês em sala, que são chamados de termos integrantes e acessórios. E aí nós vamos ver exatamente a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Então, reparem aqui, ó. Adjunto adnominal versus complemento nominal. É interessante, inclusive, que vocês deem uma olhada com bastante atenção aqui, que aqui tem um resumo das características de cada um deles. E aí nós vamos começar, ó, uma característica muito importante que vai diferenciar os dois. Quando se fala em adjunto adnominal, que eu sei que já é um elemento que vai estar junto do nome, e o complemento nominal é aquele que vai completar esse nome, nós temos aqui, ó, no adjunto adnominal, a presença ou não da preposição. Isso vai depender do nome que eu estiver ali usando esse adjunto adnominal. Agora, reparem que ao lado, o complemento nominal, a preposição é de uso o quê? Obrigatório. Então, é a principal característica entre eles. Quando nós vimos aí regência nominal, regência verbal, vimos lá a crase, a preposição estava presente o tempo inteiro. Então, ó, a principal característica aqui entre os dois. O adjunto adnominal, que vai estar junto do nome, ele pode ou não ter preposição. O complemento nominal, a preposição é obrigatória, ou seja, todo complemento nominal vai ser regido por uma preposição. Então, nós teremos a preposição e logo em seguida o complemento, que já é a principal diferença. Outra situação aqui, ó. O adjunto adnominal ele pode indicar posse. Mais à frente vocês vão entender o que é essa posse. E o complemento nominal nunca indica posse. Nunca lembra o quê? Não. Então, ó, outra característica importante entre os dois elementos. Quando se fala em valor ativo e passivo, nós vamos lembrar de um conteúdo que nós vimos no ano passado, que é o sujeito agente e paciente. Eu vou pegar essas duas situações para vocês lembrarem do que é ativo e passivo. Quando se fala em sujeito agente, quando nós vimos isso lá na voz ativa e passiva, nós vimos que o sujeito agente e o sujeito paciente fazem parte de voz ativa e voz passiva. Qual a diferença entre agente e paciente? O agente pratica a ação. O paciente recebe a ação. Vamos colocar aí o médico e o paciente dele. O médico é o meu sujeito agente. E o meu paciente, que está sendo cuidado pelo médico, ele está recebendo essa ação. Então, ele é o paciente. Eu usei esses dois exemplos para vocês compreenderem o sentido de ativo e passivo. O adjunto adnominal será sempre o ativo, ou seja, olha o que eu coloquei entre parênteses, ele pratica a ação.
Já o complemento nominal, ele vai ter valor passivo, ou seja, sobre ele vai existir uma ação. Então, ó, o ativo aqui lembra o nosso sujeito agente e o passivo aqui lembra o nosso sujeito paciente. Eu trouxe essas duas palavras que vocês já conhecem. Então, agente ou ativo pratica ação, passivo ou paciente é o que recebe essa ação. Outra diferença entre os dois. O nosso adjunto adnominal, ele vai completar sentido de substantivos concretos e substantivos abstratos. Vamos relembrar esse conceito aqui, ó, a diferença entre concretos e abstratos. Os substantivos concretos são nomes dados, por exemplo, mesa, cadeira, lápis, livro, porta. Isso são exemplos de substantivos concretos. Os substantivos abstratos, eles vão nomear situações ligadas a sentimentos. Por exemplo, alegria, tristeza. Isso é um substantivo abstrato. Todo substantivo abstrato, ele depende da existência de um outro ser, né, para que ele possa existir. E olha do lado de cá o nosso complemento nominal. Ele vai completar sentidos de adjetivos, lembrando que os adjetivos trabalham com características, os advérbios trabalham com circunstâncias e ele vai completar o sentido de substantivos abstratos. Então, nós temos aqui, ó, um quadro que pontua a característica do adjunto adnominal e toda a característica do complemento nominal. Vamos recapitular, ó. Adjunto adnominal pode ou não ter preposição. Já o complemento nominal, a preposição é obrigatória. É a primeira classe gramatical que aparece dentro do complemento nominal. Isso quer dizer que todo complemento nominal é precedido por uma preposição. O adjunto pode ou não ter. Adjunto adnominal indica posse, complemento nominal nunca indica posse. Valor ativo. Nós vamos lembrar lá do nosso sujeito agente, que é aquele que pratica ação. Então, a palavra ativo ligado à prática de uma ação. Passivo, lembra paciente. Passivo é o quê? Que recai a ação, ou seja, recebe essa ação. O adjunto adnominal, que é junto de um nome, ele completa sentido de substantivos concretos ou abstratos. Já o complemento nominal, nós temos essas três classes aqui. Os adjetivos, que trabalham com características, advérbios, que trabalham com circunstâncias, e os substantivos chamados de abstratos. Então, nós vamos ver agora que o complemento nominal, essa parte aqui está lá no capítulo de atividades de vocês, ele é um termo sintático que completa o sentido de nomes. Nós já vimos quais são esses nomes aqui, ó. Substantivo, adjetivo e advérbio. Lembrem-se de depois assinalar ao lado de adjetivo, já disse isso em outras aulas, mas é sempre bom vocês estarem fazendo as anotações, a diferença entre esses dois aqui, ó. Adjetivo, características, e advérbio, circunstâncias, para não confundirem os dois aqui. E esse complemento nominal tem uma característica que nós vimos lá, que foi a primeira, que ele sempre será precedido por uma preposição. Então, vamos ver aqui, ó. Eu já sei quem o complemento nominal vai trazer de sentido aqui. Então, ou seja, eu tenho que completar esse nome para que tenha sentido a minha estrutura. Nós temos aqui, ó, a palavra fé é um substantivo, e é um substantivo o quê, pessoal? Abstrato. Por que fé é um substantivo abstrato? Porque ela depende da existência de um outro ser para que ela possa existir. Ou seja, eu, Alessandra, tenho fé. Então, a fé está em mim. Isso é um substantivo abstrato. Lembrando que já o adjunto adnominal pode ser abstrato e concreto. Então, ó, nossa fé aqui é o meu substantivo abstrato. Depois vocês podem até fazer essa anotação. Olha aqui, ó, a preposição. Lembra que eu disse que o complemento nominal ele é precedido sempre por uma preposição? Em Deus. Ou seja, a mulher tinha fé. Quem tem fé em algo.
Reparem que, ó, em, eu usei isso lá na pergunta também, como se eu estivesse fazendo isso aos verbos transitivos. E aqui, ó, então eu tenho o meu substantivo abstrato, que precisa de um complemento nominal. Esse complemento nominal, ele é precedido por uma preposição e vem o restante. Então, em Deus é o complemento nominal de fé, que é um substantivo abstrato. Logo em seguida, nós vamos ter aqui, ó, um adjetivo. Aleio é uma característica de quem? Do Joaquim, que é o meu sujeito. Outra aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma combinação. O ao nós já sabemos que é a soma do a preposição no artigo. Então, mais uma vez, ó, a preposição presente no complemento nominal. E ele está alheio. Alheio a quê? Ao problema. Então, esse aqui é o meu complemento nominal. Dando sentido aqui, ó, a alheio, que é um adjetivo. O advérbio, como nós já sabemos, trabalha com circunstâncias. Então, todos votaram contrariamente à proposta. Então, contrariamente aqui é o meu advérbio. Olha o nosso A aqui, ó, com acento grave. Já vimos isso na aula anterior, que isso aqui é a fusão do A preposição com o artigo. Então, nós temos a crase aqui, ó, que é essa fusão dos dois, e a representação dessa fusão aqui pelo acento grave. Então, eu tenho um advérbio seguido aqui do seu complemento nominal. Então, prestem atenção aqui numa outra informação importante. Quando se fala em termo acessório e integrante, nós já sabemos a diferença desses dois conceitos. Um termo integrante é aquele que não pode faltar dentro do meu texto, dentro da minha estrutura sintática. Ou seja, eu preciso dele. Vou relembrar vocês lá aquele exemplo do carro que eu dei lá no início do ano na sala. Roda é integrante ou é acessório? É integrante. Agora, o tipo de roda que eu vou colocar no meu carro, se é uma roda, por exemplo, de liga leve, ela já se transforma em quê? Acessório, porque eu estou mudando o tipo de roda. Outra coisa, por exemplo, todos os carros saem da concessionária com vidros. Agora, se ele é manual ou elétrico, aí são duas coisas diferentes. O vidro que é colocado lá, ele é integrante. Se ele passa a ser elétrico, ou seja, aí eu tenho o quê? Um acessório para esse carro. Então, o acessório é aquilo que eu posso acrescentar ou simplesmente não. Integrante faz parte da estrutura, então eu não posso retirar, que se eu retirar vai faltar algo ali. Então, é outra diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é um acessório, o complemento nominal já é um termo integrante. Então, nós temos aqui, ó, 3 classes gramaticais que vão ser aqui trabalhadas com complementos nominais precedidos por preposição. O substantivo, abstrato, adjetivo, que trabalha com característica, e o advérbio, que trabalha com circunstâncias. E lembrando que após cada uma dessas classes aqui, cada um desses nomes, seja o substantivo, o adjetivo ou o advérbio, a primeira coisa que vai aparecer logo em seguida desses nomes é a presença de uma preposição. Porque o complemento nominal, ele é precedido de preposição. Lembrando que a principal característica é que diferencia ele do adjunto adnominal. Porque o adjunto ele pode ou não ter preposição. O complemento nominal é obrigatório a presença dessa preposição. Seja uma preposição normal que eu digo no sentido de ser a própria preposição. Vimos aqui que podemos ter uma combinação e vimos também aqui que podemos ter uma crase aqui, né, representando essa fusão aí. E lembrando que a crase é usada diante de palavras o quê? Femininas e nunca masculinas. Por isso que proposta aqui aceitou, então, essa fusão, porque é uma palavra feminina. Reparem que os conteúdos eles estão ó, interligados o tempo inteiro. Então, por isso que é importante vocês estarem sempre retomando os conceitos anteriores,
para vocês compreenderem lá o que é a regência verbal, o que é a regência nominal, o que é a crase, lembrando das transitividades verbais também. E aqui, ó, é muito normal, na hora de fazer o exercício, confundir o adjunto adnominal com o complemento nominal. Então, nós vamos aqui considerar algumas coisas importantes. Lembrando que o adjunto adnominal, ele vem junto de um nome e ele é ativo, ou seja, ele pratica ação. O complemento nominal, ele vem dando sentido a esse nome, precedido por uma preposição, e aqui no caso do substantivo, ele vai estar trabalhando só com o substantivo abstrato, lembrando que um é acessório e o outro é integrante. O complemento nominal completa o sentido de um nome transitivo. Professora, por que transitivo aqui? Essa palavra aqui, vocês conhecem bem o significado dela lá em verbo. O que é um verbo transitivo que nós estudamos lá atrás? Verbos que precisam de complemento. Quando nós estudamos verbos transitivos, nós tínhamos dois tipos, direto e indireto. O que diferenciava um do outro lá? Os transitivos diretos são aqueles que pedem seus complementos, que são os objetos, sem a presença de preposição. E os transitivos indiretos precisam de complemento com preposição. Então, isso quer dizer que esse sentido dado à palavra transitivo vai ser a mesma, porém agora aqui nós não teremos verbo, nós teremos o quê? Nome. E ele vai precisar desse complemento aí. E o adjunto adnominal aqui, ó, na maioria das vezes, o substantivo concreto. Então, nós vamos ver aqui, ó, a diferença entre os dois. Todos, acho que tem alguém com o microfone aberto. Todos os alunos tinham muito carinho pelo professor. Olha aqui, ó, carinho é um substantivo abstrato. Lembra que o conceito de substantivo abstrato é a dependência de um outro ser? Então, olha aqui, ó, o pelo. Lembra que eu disse que o complemento nominal sempre é iniciado por uma preposição? Aqui nós temos o quê? Uma contração. E olhem aqui, ó, professor, tudo isso daqui completa carinho. Porque carinho aqui, ó, é um nome transitivo. O que significa isso? Ele precisa de um complemento. E esse complemento, então, recebe o nome de complemento nominal. Quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês precisam sinalizar isso aqui, ó. Identifiquem se há preposição ou não, qual é a palavra, né, que está antes dessa preposição, justamente para quê? Para que vocês já reconheçam aí se é um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Reparem aqui, ó, lembra que lá no complemento nominal nós falamos que ele é passivo, ou seja, a ação recai sobre ele? Quem está recebendo essa ação aqui de carinho? É o professor. Então, ele é o nosso paciente, ou seja, ele está recebendo esse carinho. E o todos aqui, que são os alunos, eles é que praticam essa ação. Isso daqui, ó, já diferencia bastante um do outro. Ó, os livros de aventura são muito procurados. Olha aqui, ó. Livros, substantivo concreto. De aventura, lembra que nós vimos lá também que pode ou não ter preposição? Reparem que aqui apareceu a preposição. Os livros de aventura são muito procurados. Então, de aventura aqui é um adjunto adnominal, junto do nome livros. Olha só, lembra que eu falei de integrante e acessório? Vou ver aqui uma pergunta da Maria Eduarda, e eu vou dar uma dica agora, Maria Eduarda, para vocês não confundirem. Vamos lá. Acessório e integrante. Acessório pode ter ou não, certo? Integrante tem que ter. Então, eu não posso mexer nisso daí. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês sinalizem aí. Se o adjunto adnominal é acessório e o complemento nominal é integrante, qual dos dois eu posso tirar? Aquele que é acessório. Quem é o acessório? O adjunto adnominal.
o complemento nominal, ó, ele completa o nome transitivo, que vai precisar desse complemento aí. Prestem atenção no que eu vou ler agora, ó. Todos os alunos tinham muito carinho. Se eu tivesse parado a minha oração aí na palavra carinho, eu tenho certeza que vocês me perguntariam, mas carinho por quê? Por que que surgiu essa pergunta? Porque carinho precisa de um complemento. Ou seja, eu tenho que colocar algo aqui depois para dar sentido à palavra carinho. Então, isso daqui, ó, representa um nome transitivo. Eu preciso de algo aqui ao lado para dar sentido à palavra carinho. Isso é complemento nominal, termo integrante. Olha o de baixo. Os livros de aventura são muito procurados. Os livros são muito procurados. Reparem que, ao retirar de aventura aqui, não mudou em nada o sentido da minha oração. Por quê? Adjunto adnominal é termo acessório. Eu posso colocar ou não. Tanto que aqui eu especifiquei de aventura, mas poderia ser de ficção, de romance, de suspense. Por que isso? Porque esse termo aqui, ele é acessório. Quando eu falo os livros são muito procurados, eu estou falando dos livros em geral, ou seja, o prazer da leitura. Então, isso daqui, ó, ao ser retirado do contexto, não alterou o sentido. Então, vai a dica aí. O exercício está pedindo para que você reconheça se o termo destacado é complemento ou é adjunto. Primeira coisa que você vai colocar lá no enunciado: complemento nominal é integrante, adjunto adnominal, acessório. Isso quer dizer que para eu confirmar qual dos dois ali vai ser complemento ou adjunto, vocês podem fazer esse raciocínio que eu acabei de mostrar aqui. Eu vou retirar aquele termo que está lá destacado e vou observar se vai ter alteração ou não de sentido. Se ocorrer alteração de sentido, é porque o termo que eu retirei ali, ele é integrante, ou seja, eu não posso ficar sem. Se eu tirei e não alterou em nada, o sentido continua sendo o mesmo, é porque eu tenho um termo acessório. Então, aí já fica uma dica para vocês diferenciarem o complemento nominal do adjunto adnominal. Reparem que isso que eu acabei de falar não está aqui. Tá? Então, isso aqui são dicas que eu estou passando para vocês para ajudar a essa classificação. Inclusive, a atividade que vocês estão fazendo lá. Aí fica essa dica para que vocês vejam com bastante atenção. Outra, ó, nós já vimos isso aqui também anteriormente. Complemento nominal é alvo da ação, ou seja, ele é o passivo. E o adjunto é o agente. Nós vimos isso aqui agora no primeiro, ó. Todos os alunos. Os alunos tinham o que pelo professor? Carinho. Então, os alunos praticam a ação e o professor recebe. O que ele está recebendo? O carinho de todos os alunos. Então, ele aqui, ó, é o nosso paciente, é o nosso ser passivo. Outra característica muito importante. E o adjunto adnominal, ele funciona como agente, ou seja, o ser que pratica a ação. A resposta ao povo prejudicou a imagem do governo. Quem é o alvo aqui? Então, ao povo. Então, em complemento nominal, ou seja, eles estão recebendo isso daí. A resposta do governo não agradou ao povo. Quem é o agente aqui agora? Ó, o adjunto adnominal é o governo que está trazendo essa resposta aqui. Então, ele é o agente. O povo está recebendo a resposta. Então, ele é o paciente. Outra característica muito importante aqui, que vai auxiliar vocês na identificação de um e do outro. Recapitulando aqui, então. Adjunto adnominal acessório, pode ser precedido ou não pela preposição. O complemento nominal, ele é integrante, então eu não posso tirá-lo. Adjunto adnominal é agente e complemento nominal é paciente. Isso são coisas muito importantes que vocês precisam fazer as anotações aí na hora de responder o exercício. Porque aí você já tendo esse conceito, você já consegue visualizar. E lá no caderno de atividades, vocês fizeram exatamente esse exercício aqui. Transforme em substantivos os verbos transitivos a seguir conforme o modelo.
Olha aqui, ó, verbos transitivos. Já vimos também. São verbos que precisam de complemento. Nós temos... Calma aí, Maria Eduarda, que eu volto para te responder aqui. Deixa eu voltar aqui. Fala, Maria Eduarda, pergunta novamente. Olha só, você está perguntando sobre a resposta. A resposta ao povo prejudicou a imagem do governo. Quem está trazendo a resposta para o povo é o governo. Não é o povo que está dando resposta ao governo. Por que a imagem do governo está prejudicada? Devido à resposta dada ao povo. Entendeu o raciocínio agora? E aqui, ó, a resposta do governo não agradou o povo. Quem está praticando a ação aqui, ó, Maria Eduardo, o tempo inteiro é o governo. É o governo que está trabalhando com essa linha de respostas. E quem está recebendo as respostas é o povo. Ficou claro agora a diferença entre um e o outro? O tempo inteiro, e isso é porque quem continua praticando a ação aqui o tempo inteiro é o governo. É o governo que está trazendo essas respostas, que estão agradando ou não. No nosso caso aqui, não agradou. Então, o governo é o ser agente, pratica, e o povo é o que recebe, é o paciente. Ficou claro agora para você? Aí, pessoal, olhem só. Ok, qualquer coisa, pessoal, vocês vão perguntando, hein? Nós temos aqui, ó, verbos transitivos que nós já conhecemos aí o conceito. São verbos que precisam de complemento. No caso dos verbos, nós temos os diretos e os indiretos. A diferença é que o transitivo direto não tem preposição e o indireto nós temos preposição. Só que nós já sabemos aqui que no caso do complemento nominal, já há, então, esse complemento precedido de preposição. Então, na transformação aqui, ó, eu já observei que apareceu a preposição, ó, construir o edifício. Os verbos todos da letra A até a letra H estão no infinitivo, que são com as terminações R no final. AR, primeira, ER e OR, segunda, e I, terceira conjugações. Então, olha só, construir o edifício. Quando eu transformei construir em nome, virou construção do edifício. Olha aqui, ó. Nós temos uma contração aqui do D mais U. A mesma coisa foi acontecendo embaixo. E reparem aqui, ó, que o D já é preposição, o EM já é preposição, e aqui o O já é artigo. Então, nós vamos verificar aqui que ocorrerá, então, ó, no caso aqui do O, nós já fizemos aqui, ó, a contração do D com o. Gostar de música, gosto pela música. Professora, eu coloquei gosto de música. Quem colocou isso no dia errou, tá? Gostar de música é gosto pela música. Confiar em você, aqui não vai ter alteração, confiar vira confiança. Investir em ações, investimento em ações. No caso aqui, ó, reparem que a B e a C, o EM seguiu normalmente. Necessitar, quem necessita, necessita de. Reparem que, ó, necessidade de doações. Necessitar é verbo, necessidade é nome. Combater o racismo, quem combate, combate algo, combate ao racismo. Expor argumentos, exposição de argumentos. Reparem que na letra F não havia nada entre os dois nomes, e aqui nós já inserimos a preposição. Buscar respostas, aqui eu tenho buscar o ou buscar de. Quando tiver, pessoal, numa discursiva mais de uma possibilidade, lembre-se de colocar todas aquelas que vocês tiverem aí. Discutir o assunto. Quem discute, discute sobre algo, ó, discussão sobre o assunto. Reparem que a preposição foi inserida aqui antes do artigo, que aqui não tem como fazer combinação e nem contração. E aqui, ó, o exercício que eu falei para vocês, ó, complemento nominal e adjunto adnominal. Todo complemento nominal é alvo da ação. Vocês anotem aqui em cima, por favor, paciente, que aqui não apareceu, e o adjunto adnominal, a palavra agente já apareceu. Lembrando, pessoal, que aqui no caderno de atividades, essa informação veio entre parênteses. Mas lógico que no exercício de concurso isso não vai acontecer. Ele só vai pedir que você reconheça lá se é complemento
nominal ou ser adjunto adnominal. Complemento nominal sempre precedido de preposição, é termo integrante, e adjunto adnominal pode ou não ser precedido de preposição e é um termo acessório. As reclamações dos funcionários foram registradas no relatório. As reclamações foram registradas no relatório. Reparem que quando eu li pela segunda vez sem isso daqui, aconteceu alguma alteração de sentido na minha estrutura? Nenhuma. Por quê? Isso aqui, ó, é um adjunto adnominal. Eu coloquei dos funcionários, eu poderia ter colocado das empresas, eu poderia ter colocado dos comerciantes, dos professores, ou seja, eu poderia brincar aqui, ó, de várias formas, porque isso aqui é um termo acessório, por isso é adjunto adnominal. Olha como que fica fácil o raciocínio agora. Os pedidos ao diretor foram atendidos. Agora para tudo. Os pedidos foram atendidos. Esses pedidos foram atendidos, mas foram feitos para quem? Reparem que aqui, ó, a minha linha de raciocínio foi outra, porque o diretor completa o sentido de pedidos. Porque se você faz um pedido, você faz um pedido a alguém. Por isso que nós temos aqui, ó, complemento nominal. Reparem que os nomes transitivos, eles seguem o mesmo raciocínio dos verbos transitivos. Ele apresentou queixa. Queixa de quê? Contra quem? Ó, contra o vizinho. Por isso aqui, ó, a letra C, complemento nominal. Foi aprovada a construção. Construção de quê? Da ponte. Então, ó, o nome gerou pergunta é um nome transitivo. O que vier depois dele, complemento nominal. Evite o desperdício. De quê? De água. Ó, os nomes geram as mesmas perguntas que os verbos. Vamos reduzir o consumo. Consumo de quê que você tem que reduzir? Ah, no nosso caso aqui é de energia, poderia ser de água. Então, nós temos aqui, ó, complemento nominal. E, ó, sempre precedido por preposições. Reparem que na letra A, esse adjunto adnominal também aqui, ó, tem uma contração do de com os. Então, nós temos aqui um caso de adjunto adnominal com preposição também. E nós já vimos que isso pode acontecer. Complemento nominal é regra geral, sempre com preposição. A visita dos pais pegou de surpresa. A visita pegou de surpresa. Eu coloquei dos pais, poderia ser dos amigos, da namorada, uma série de outras situações. Por que isso daqui? É um adjunto adnominal, tanto que eu retirei e não alterou o sentido. A surpresa. Isso, está no caderno de atividades. A surpresa dos amigos o fez emocionar-se. Mais uma vez aqui, ó, adjunto adnominal, porque eu posso retirar isso daqui que não vai gerar pergunta para esse nome. Então, fica a dica aí. Complemento nominal terão nomes transitivos. O que são nomes transitivos? São nomes que vão gerar perguntas. A partir do momento que isso acontece, eu preciso trazer um complemento. Qual o nome desse complemento, então? Complemento nominal, porque eu vou trazer uma resposta para o meu nome. A mesma coisa quando eu fazia isso para os verbos, o que eu trazia para eles? Objetos, diretos ou indiretos. Os nossos complementos nominais sempre terão a presença de preposição. Então, entre o nome e o complemento, ó, sempre a presença de preposição. O adjunto adnominal, esse detalhe, né, essa informação que está junto do nome, ela pode retirar ou não esse contexto. Por quê? Como ele é acessório, ele não vai alterar em nada aqui o meu sentido, ok? Aqui eu já não posso fazer isso, porque completa um nome chamado de transitivo. E depois aqui, ó, nós tivemos um outro exercício falando sobre objeto indireto e complemento nominal. O objeto indireto, ele é também preposicionado, ou seja, todo objeto indireto completa um verbo transitivo indireto. Gera uma pergunta com preposição e essa preposição estará lá na minha resposta. O complemento nominal, ele também é precedido de preposição. Agora, olha só a diferença entre os dois. Objeto indireto completa sentido de verbo. Complemento nominal completa sentido de nome.
Essas observações são muito importantes vocês colocarem nos enunciados dos exercícios. Então, o que vocês vão ter que, nesse caso aqui específico do exercício, o que eu vou analisar aqui para classificar objeto indireto de complemento nominal? Os dois sem preposição, então é uma característica comum aos dois, mas tem uma outra que não é. Antes da preposição, para ser objeto indireto, antes da minha preposição, eu tenho que ter verbo. E aqui, complemento nominal, nós teremos aqui, então, um complemento dado a um nome. Olha a letra A. Necessita é verbo. Então, o de ajuda só pode ser objeto indireto. Gostava também é verbo. Por isso que eu tenho que sinalizar aqui, ó, quais são os elementos que eu tenho antes das preposições. Então, ó, necessita. Isso, gente, isso aqui está no caderno de atividades. É só vocês olharem lá. Eu não coloquei a página aqui. Isso, é só dar uma olhadinha lá. Então, olhem só. Sinalizando aqui, ó. Necessita, gostava. Logo em seguida, a preposição. Mas ambos são o quê? Verbos. Então, isso aqui não pode ser outra coisa a não ser objeto indireto. Olha a letra C. Pela é a minha preposição. Mas olha o que eu tenho antes dela. Luta. Luta é nome. Complemento nominal. Certeza é nome. Porque olha onde está o verbo aqui, ó. Tinha. Então, tinha é verbo, certeza é nome. Complemento nominal. Super fácil quando tiver que diferenciar os dois. Olha o que está antes da preposição. Se é verbo, objeto indireto. Nome, complemento nominal. Letra E vai seguir o mesmo raciocínio, ó. Interesse é nome. Olha onde está o verbo aqui, ó. Tive. O termo em destaque, então, é complemento nominal. Dá uma olhadinha na letra E e na letra F aqui. Repete, Ronald, por favor, a sua pergunta. É porque aparece e sai rapidinho. Enquanto você vai me perguntar novamente, eu vou continuar aqui e você volta com a pergunta. Ó, interesse é nome, interessaram é verbo. Reparem aqui, ó, o mesmo termo em destaque, mas o que diferencia é o que está antes da preposição, ó. Entenderam? Então, interesse é nome, por lutas marciais será complemento nominal, porque o verbo aqui é tive. Sim, está lá no caderno. Letra F. Interessaram agora é verbo, o que vem depois, objeto indireto. Isso é muito comum, tá, pessoal? Aparecer em concurso, ó. Os mesmos elementos, na questão C. Não. Aqui é nome, tá? Não é verbo, não. E aqui na letra F, ó, interesse, interessaram. E na letra G, Elisa precisa de apoio nesse instante. Então, ó, precisa aqui é verbo, objeto indireto. Então, lembrando que objeto indireto completa verbo, complemento nominal completa nome. Ok, pessoal? Então, para fechar aí, adjunta de nominal, acessório, precedido ou não de preposição. Complemento nominal, termo integrante, sempre precedido por preposição. E uma outra característica entre os dois. Quando vocês estiverem fazendo esse tipo de exercício, vocês podem fazer o quê? Retirar esses termos em destaques para vocês perceberem se vai ter ou não alteração de sentido. Se ocorrer alteração de sentido, é porque o termo é integrante, então ele é complemento. Retirei, não alterou em nada, é adjunto adnominal. Adjunto adnominal, ser o quê? Ativo, e o complemento nominal passivo. São as características mais importantes aqui que vocês precisam estar atentos para vocês poderem, então, diferenciarem um do outro.